Olá, sou Leonardo Ramos, sou estudante do curso de Engenharia de Produção na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e esse vídeo é o resultado do nosso trabalho apresentado na disciplina de Projeto Integrador 2, e o nosso tema é uma proposta para a redução do consumo de drogas dos adolescentes e jovens da cidade de Itapiratiba, São Paulo, que é o nosso polo. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a utilização de drogas ilícitas e lícitas por brasileiro tem se expandido ao longo dos anos. Isso a gente consegue observar nos noticiários, jornais e afins. A precaução é primordial e, entretanto, ações que possam reduzir as consequências das drogas nos indivíduos, famílias e grupos devem ser valorizadas. Segundo o artigo 4 da Lei 8.069 da nossa Constituição brasileira, é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e também do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E apesar de termos esses direitos garantidos na Constituição, nós observamos que esse direito é violado quando avaliamos os dados das unidades básicas de saúde, que demonstra que há um abuso de drogas ilícitas nessa faixa etária. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o resultado do álcool e das drogas nos adolescentes é mais prejudicial do que nos jovens adultos, uma vez que o organismo deles ainda se encontra em formação. E conforme mais cedo o jovem começa a utilizar as substâncias ilícitas, pior será o estrago no futuro, com maiores perigos de desenvolvimento de doenças hepáticas e alterações psiquiátricas. E nesse contexto, o arranjo familiar protetor é uma das razões para o não consumo de drogas por adolescentes de baixa condição socioeconômica. Então a família ela tem um papel primordial nesse combate, né, à utilização e à iniciação de consumo de drogas dos jovens e adolescentes. E um fato que existe no nosso Brasil é que a ideologia de criminalização da dependência química sustenta a identidade de delinquente dos usuários. E isso corrobora com a exclusão social e o distanciamento desse serviço de saúde e das equipes. Nós podemos constatar que as primordiais categorias em relação aos propósitos desses estudos que levam os adolescentes a efetuarem o uso de drogas são as condições de risco, reconhecimento com o grupo e consequências familiares. E o que são drogas lícitas e ilícitas, né? Qualquer elemento natural ou sintético que é apto a alterar o funcionamento do organismo são drogas. A diferença é que drogas lícitas elas são aprovadas, desenvolvidas e vendidas, ainda que sigam algumas normas, mas são admitidas pela sociedade. Então, por exemplo, algumas bebidas alcoólicas, alguns remédios, como inibidores de ansiedade, entre outros. As drogas ilícitas, por sua vez, são aquelas que não têm o seu consumo e a sua venda permitida e que também não são aceitas pela sociedade, como, por exemplo, a maconha, a heroína, o crack, entre outras que nós conhecemos. E um relatório mundial sobre drogas de 2019 mostra que 35 milhões de indivíduos em todo o mundo enfrentam problemas por uso de drogas, ao passo que somente 1 em cada 7 pessoas obtém intervenção. A população de adultos jovens é a maior consumidora de bebida alcoólica no Brasil, e as drogas que os jovens mais consomem no Brasil são o álcool, o tabaco e a maconha. Esse próximo vídeo ilustra um pouco sobre a motivação do nosso projeto. A gente vai fazer uma operação hoje em Itapiratiba, tá? Operação tráfico de drogas. Foi uma investigação de aproximadamente 6 meses e hoje a gente vai cumprir 11 prisões temporárias e 20 buscas domiciliares. Tem 2 em Caconde e o restante é tudo em Itapiratiba, tá?
baixa nada. Vou baixar então. Eu vou procurar. Vamos baixar. Esqueceu? Quantos anos? 18. Tem apelido? Tem. Hã? Tem, mas... Caxambu? É isso. Caxambu? Paulo César. Tem apelido? Não. Nenhum? Nenhum. Quantos anos? 42. Qual que é o nome? Everton. Tem apelido? Evelyn. Quantos anos? 23. Seu nome? Guilherme. Quantos anos? 20. Tem apelido? Qual que é o seu nome? Matheus. Quantos anos? 18. Tem apelido? Tá. Nenhum? Certeza? Cleiton. Juliana Custódio. Quantos anos? Tem 24. Apelido? Não, Mr. J ou que eu faço música nessa. Mister? Mr. J. É Vanderlúcio. Qual? Vanderlúcio. Tem apelido, Vanderlúcio? Vanderlúcio o quê? Vanderlúcio Pinto Garcia. Quantos anos? É, 38. Tem passagem? É, Pelo quê? 107. Mais alguma coisa? Não. Tráfico? Não. Bom, na data de hoje, dia 13, né, aqui em Itapiratiba, a Polícia Civil realiza a Operação Epílogos, operação que visa cumprir 11 mandados de prisão temporária e 20 buscas. Essa operação é resultado de uma investigação que durou aproximadamente 6 meses e visa combater uma quadrilha especializada no tráfico de drogas aqui no município de Itapiratiba. Operação conjunta entre a DISE de Casa Branca e a Polícia Civil de Itapiratiba, além do apoio de delegacias da Seccional de Casa Branca e de São João da Boa Vista. O nosso projeto tem como objetivo geral elaborar um plano de ação que apresenta ações que cooperem para reduzir o índice de drogas ilícitas na população, a partir da elaboração de um projeto de intervenção para o acompanhamento desses adolescentes e jovens adultos. E como objetivos específicos, nós temos a capacitação de profissionais e orientação comunitária, constatar a dependência química e despertar a busca pelo tratamento, acrescentar o nível de ciência da comunidade sobre a utilização excessiva de álcool e outras drogas e propiciar palestras, reuniões com a população sobre o impacto social da utilização de drogas na cidade de Itapiratiba e suas consequências. Como metodologia, nosso primeiro ponto foi a definição do tema a ser desenvolvido e sondar o que existia já de bibliografia específica sobre esse tema para a construção de um projeto de intervenção para acompanhamento de adolescentes usuários de drogas lícitas e ilícitas. E nós trabalhamos em 3 etapas. O primeiro, o diagnóstico situacional, o segundo, com a revisão bibliográfica e o terceiro, com a elaboração efetiva de um plano de ação. A estratégia empregada para tratar a utilização de drogas lícitas e ilícitas foi acompanhar a perspectiva de prevenção para os residentes que não exercem o uso de drogas, como também atuar na redução dos danos para aqueles que já possuem o vício em drogas lícitas e ilícitas. Foi executado inicialmente o diagnóstico situacional com a respeitável solidariedade dos agentes comunitários de saúde e do Programa Saúde de Família,
que são quem tem o grande conhecimento da comunidade, de suas áreas e que conhecem quais são os pontos que deveriam ser tratados, deveriam ser estudados. Essa investigação situacional foi fundamentada como método de cálculo rápido. Utilizamos um formulário simples para a obtenção dos dados, em que basicamente respeitamos a ordem de reunir somente os dados oportunos e precisos, conseguir informações que possam retratar as condições e as particularidades locais e embalar a população na efetivação de uma estimativa rápida. Após algumas reuniões e debates com essas equipes da saúde de família e os agentes comunitários, notamos que as fundamentais questões são o uso de drogas por jovens, onde o mesmo acaba adquirindo algumas doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, diabetes, e que infelizmente na maioria dos casos desses pacientes não há um interesse no próprio processo de tratamento e cuidados. O segundo ponto foi a revisão da bibliografia, e com base de dados como por exemplo do IBGE, da ONU, da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde brasileiro. E a formação da proposta de intervenção foi desempenhada com base nessas discussões teóricas e práticas, e também com equipes multidisciplinares na cidade de Itapiratiba. E um dado que nos alarmou bastante sobre o estudo desse tema foi uma informação da ONU que diz que aproximadamente 5% de cidadãos mundial, na idade entre 15 e 64 anos de idade, isso corresponde a aproximadamente 243 milhões de habitantes, é usuário de drogas ilícitas. E a iniciativa desse projeto é a luta pelo reconhecimento da vida como um caráter social a serviço da estruturação de uma comunidade preferencialmente mais digna e fraterna. E é notório que a adolescência é uma fase em que o indivíduo enfrenta algumas malécolas e frustrações, sendo que o uso de droga acaba sendo um refúgio para esses adolescentes. E desse modo é necessário expor que a droga é algo que a curto prazo é capaz de danificar o corpo e a saúde. E uma próxima proposta do nosso trabalho também é a formação de uma equipe multidisciplinar, e que pode ser formada por profissionais voluntários habilitados de diversas áreas, como médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, profissionais de educação física, entre outros da sociedade em geral. E cada um tem a sua responsabilidade dentro dessa equipe. O médico ele coordenará o funcionamento da equipe multidisciplinar, além de efetivamente tratar as complicações decorrentes do uso de drogas. O psicólogo ajuda na reintegração desse usuário, o fisioterapeuta contribui para a reabilitação psicossocial, o assistente social ele estimula o fortalecimento de vínculos afetivos entre a família e os dependentes químicos, que muitas vezes é abalada, essa relação é abalada. O enfermeiro, além de acolher o paciente, ele consegue visualizar o paciente de uma forma mais integral. O profissional de educação física, ainda que ele não participe do processo de cura desse paciente, mas ele apresenta um cenário de alternativas positivas, acreditando que as práticas de atividades físicas elevem a autoestima, que por consequência uma vida com mais qualidade restabelece o corpo e a mente. O objetivo desses eventos é promover a recuperação e reintegração social dos dependentes químicos, minimizando o impacto das drogas, promovendo a prevenção do uso de substâncias psicoativas e auxiliando também a família. E ele serve como um instrumento colaborador, minimizando ou mesmo prevenindo o uso de drogas. No primeiro encontro dessa equipe multidisciplinar, a nossa proposta é que seja apresentada os objetivos do projeto, dando ênfase a palestras aos familiares, sequenciando os próximos encontros com temas referentes à saúde, drogas e afins, que poderá ser quinzenal e ocorrerá nas praças da cidade ou locais disponibilizados pela prefeitura. E nós podemos destacar que a equipe multidisciplinar é importante nesse tratamento, que apesar de ser complexo não é impossível, uma vez que ela busca resgatar a autoestima e a saúde dos usuários de drogas e também da família. E é relevante desenvolver o projeto de prevenção e combate na cidade de Itapiratiba, São Paulo, uma vez que apurações por meio de testemunha das famílias sobre os inúmeros males e consequências que o uso de droga traz, mostrou que a cidade ela tem capacidade para absorver
esse grupo multidisciplinar e ser como um piloto e trabalhar de forma a expandir esse projeto às outras cidades da região. E um dos pontos de inclusão social do projeto é a educação através do ensino da música, uma vez que possibilita uma revisão de conceitos gerais, além da oportunidade de participar de diversas atividades pré-elaboradas direcionadas ao desenvolvimento humano e à promoção da cidadania, à inclusão social, que contribuem para a melhoria de qualidade de vida da sociedade. E alguns exemplos que já existem na cidade de Itapiratiba é a questão da Orquestra Arte Interativa, que oferece aulas de instrumentos, atende atualmente 50 alunos com idade de 8 a 17 anos, mas tem o potencial de atingir até 180 alunos. O projeto coral Shalom, que é uma referência cultural da cidade, hoje apresenta 25 integrantes, mas tem também um potencial de atingir 100 alunos. Projeto de escolinha de futsal, que vai além das 4 linhas e também promove a interação da família. E o próprio projeto Guri, que hoje é apontado como o programa mais amplo, o programa sociocultural mais amplo do Brasil. E o Polo de Itapiratiba atualmente atende 130 crianças na faixa etária de 8 a 18 anos e tem como principal objetivo fortalecer a formação de crianças, adolescentes e jovens como sujeitos integrados positivamente na sociedade e difundir a cultura musical em sua diversidade. Como resultados, quando nós realizamos a aprendizagem desse projeto, nós podemos constatar que as primordiais características em relação aos propósitos que levam o adolescente a efetuar o uso de drogas são as condições de risco, o reconhecimento como um grupo e as consequências familiares. Falta também mais atenção da comunidade, que decide não lidar com essa existência de forma mais particularizada e procede como se esse problema não fosse seu. A família nem sempre está instruída para prevenir seus familiares, sendo ideal a busca por auxílio de profissionais habilitados para a orientação, uma vez que os jovens necessitam de informações coerentes e corretas a respeito das drogas. O Estado, por sua vez, deve propiciar políticas de combate e investir em programas de sensibilização nas escolas e comunidades. Um outro ponto de importância é o próprio adolescente ter autoestima elevada e procurar alcançar os seus sonhos construídos ao longo da sua vida, e a competência de desejar inovar, mas procurando orientações de quem pode de fato cooperar com esse processo. E mesmo se tratando de um tema amplo e complexo, a emergência de mudança é notável, e as irrelevantes iniciativas que estão sendo cometidas têm levado a uma maior reflexão dos usuários das unidades básicas de saúde e dos envolvidos, como os adolescentes, os jovens adultos e os familiares. E nós esperamos que com o segmento do projeto e o embarcamento de outras esferas, o número de jovens adultos usuários de drogas diminua, mesmo que a longo prazo, na cidade de Itapiratiba.